De volta com a nossa maratona digital da Longevidade Expo Mais Fórum. Você viu que esse nome maratona não é à toa, né? A gente está o dia inteiro com conteúdo um atrás do outro e ainda não acabou. A gente vai até quase 9 horas da noite e seguimos agora com mais um painel. O nosso assunto é saúde e bem-estar e a gente vai convidar o Egídio Doria, da USP, Universidade Aberta, a terceira idade, para comandar o próximo painel que propõe um olhar sobre as lições positivas que aprendemos com a pandemia. Vamos ver se ele já está aqui online com a gente. E tem mais convidados também. Está com a gente o Egídio? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Tudo ótimo, obrigado. A nossa audiência já está vendo que aqui no palco continua o Sérgio Duque Estrada. Ele segue participando aqui com a gente nesse painel. Vamos lá para mais uma empreitada, Sérgio? Vamos lá. E também a gente convida a doutora Carla Jacomin, que é médica geriatra. Então eu passo o comando para você, Egídio. Bom painel a todos. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Como ela falou previamente, eu sou Egídio, coordeno a Universidade Aberta, a terceira idade da USP, a USP 60+. E é com enorme prazer que estou aqui hoje nessa terceira edição da Longevidade Expo Fórum. Inicialmente, gostaria de parabenizar os organizadores da feira, que certamente já está sendo sucesso repetido dos anos anteriores, e agradecer pelo convite para a participação da USP 60+. Então, o tema de hoje será a Covid-19, não sobre seus aspectos médicos, clínicos, mas sim sobre o que aprendemos até o momento sobre esse que certamente já é um dos momentos mais críticos do nosso século XXI. O que essa pandemia, que até agora já afetou mais de 232 milhões de pessoas em todo o mundo, com quase cerca de 5 milhões de mortes, e que no Brasil contaminou 21 milhões de pessoas, com quase 595 mil mortes, nos ensinou e tem nos ensinado diariamente. E o que aprendemos ou deveríamos ter aprendido? E para discutirmos alguns desses aspectos, convidei dois grandes feras nas suas áreas, pessoas que eu admiro imensamente, a professora doutora Carla Cristina Jacomin, médica geriatra, titulada pela SBGG, especialista em geriatria e gerontologia pela Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo, mestrada em saúdes públicas pelo Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, doutorado em Ciências de Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, Instituto René Rachou, professora de Antropologia Médica e Políticas Públicas para o Envelhecimento, consultora para a Organização Mundial de Saúde na área de Políticas para o Envelhecimento, vice-presidente e diretora técnica do Centro Internacional de Longevidade Brasil, coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs e vencedora do Prêmio Zilda Arnes 2021 pela defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa. Muito boa noite, Carla. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Egídio. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa maratona. E é nas maratonas que a gente se fortalece também, né? Então, eu estou nessa expectativa de que a gente consiga promover o envelhecimento com mais dignidade no nosso país. Certamente. E o professor Sérgio Werther Duque Estrada, formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em finanças pela PUC-Rio, MBA pela New York University Stern School of Business, atualmente embaixador do ED 2.0 Brasil e América Latina e CEO da Ativem Consultoria em Inovação e Longevidade. Muito boa noite, Sérgio. É um prazer ter você aqui também conosco. O prazer é todo meu de estar na sua companhia e também na companhia da Carla, que eu já conhecia, né? E Carla, eu fiquei impressionado com o seu currículo, né? Porque é uma lista e tanto. Então, um prazer estar com vocês dois. Eu só tenho a aprender com vocês. Vocês é que são os mestres. Muito obrigado. E eu cortei parte do currículo. Se não abrir a hora, seria só dos títulos da Carla. Início de 2020. Infecções e mortes pela Covid-19 aumentando de forma exponencial em praticamente todo o mundo. É decretado estado de pandemia e, a partir desse momento, fomos assolados com imagens de multidões em busca de atendimento. Prontos-socorros lotados, UTIs sem vagas, falta de oxigênio e pessoas morrendo em condições desesperadoras. E, desde o início, grupos mais vulneráveis foram reconhecidos, e dentre eles,
todas as pessoas idosas, independentemente do seu estado individual de saúde. E podemos dizer que, a partir desse momento, nós observamos dois grandes grupos de ações. As negativas, manifestações de intolerância, negacionismo, exacerbação do idadismo, que atingiu seu apogeu quando a idade passou a ser fator determinante para se indicar um tratamento, ou mesmo por essa suposta vulnerabilidade e invisibilidade para indicação de outros tratamentos considerados ineficazes e deletérios. E a ausência de políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, vimos também ações positivas, e é sobre elas que nós vamos comentar hoje. Manifestações de solidariedade e possivelmente de empatia por algumas pessoas, organização de grupos de voluntários para garantir o acesso a alimentos e medicamentos, evitar o isolamento social, abrandar a solidão e garantir e preservar o cuidado. E, dentre as políticas públicas, a garantia prioritária da vacinação. Nesses aspectos, o papel da tecnologia também mostrou-se fundamental. Ainda estamos em pandemia. Passamos por novas ondas e cepas da doença. Quase 50% da população brasileira, ou seja, 43%, com vacinação completa. Mais medidas de distanciamento social similares a de antes da pandemia. E início da liberação das normas restritivas. Carla, você coordena, desde o início da pandemia, a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs, que é definido como espaço democrático de estudos, pesquisas, planejamento, articulações e fomento. Relatos apontam para 0,8% a 1% da população idosa brasileira, que atualmente está na ordem de 34 milhões, vivendo nessas instituições de longa permanência para vulneráveis, atestado pelas altas taxas de mortalidade que nós observamos nos diversos países. Vimos idosos isolados, privados de contato familiar e de políticas direcionadas para eles. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito dessa iniciativa, que foi um grande aspecto positivo da Covid-19 aqui no Brasil. E o que observou-se e as lições que foram aprendidas. Muito obrigada, Egídio, pela oportunidade. É muito interessante a gente conversar sobre movimentos sociais no Brasil em um momento onde a democracia está sendo questionada. Quando a gente questiona a democracia, a gente está inviabilizando movimentos sociais. E a gente tem muita clareza de que foram os movimentos sociais, estão sendo os movimentos sociais que estão fazendo muita diferença no enfrentamento da pandemia. No caso das pessoas idosas que vivem em instituições de longa permanência, este era o grupo mais vulnerável, sabidamente mais vulnerável, e no começo da pandemia, no hemisfério norte, o que nós víamos chegar de notícias aqui no Brasil era de morte de 50% das pessoas institucionalizadas, ou mesmo que as pessoas institucionalizadas representavam mais da metade de todos os óbitos nos países da Europa, nos países do hemisfério norte. Vimos situações críticas de idosos abandonados à própria sorte dentro de instituições de longa permanência, por exemplo, no Canadá, e que de fato não morreram da Covid, mas morreram de desidratação, morreram de abandono. Então, diante dessa perspectiva trágica, as professoras Helena Watanabe, Ieda Duarte e Marisa Acioli escreveram pela USP o grito das instituições de longa permanência. E neste grito, elas alertavam que se acontecesse aqui o que estava sendo presenciado na Europa, no hemisfério norte, seria uma catástrofe. Então foi provocada uma audiência pública no Congresso Nacional no dia 7 de abril de 2020. No dia 8 de abril, as pessoas que participavam daquele chat na audiência pública se uniram e nós criamos, então, a Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de Longa Permanência. É importante saber que, naquela data,
o Brasil contava 122 óbitos por Covid. 122. E hoje nós estamos chegando a 600 mil óbitos. Se nós tivermos em torno de 300 a 340 mil pessoas idosas morando em instituições, era de se esperar que destes óbitos por Covid hoje, pelo menos metade fossem devidos às pessoas institucionalizadas. E isso não aconteceu no nosso país. Não aconteceu porque as pessoas se uniram em favor da transmissão de informações fidedignas. Nós não podíamos esperar, porque as fake news graçavam. Notícias terríveis sobre o não uso de máscaras, quem tomar vacina vai virar jacaré. A gente não precisa lembrar dos exemplos mórbidos que nós tivemos, né? Mas nós conseguimos criar uma rede de comunicação, uma rede social de comunicação, em que a gente conseguiu atingir desde o norte do Brasil, lá de Roraima, até o sul, no Rio Grande do Sul. Então, a Frente Nacional, ela se expandiu, ela criou uma capilaridade pelo país, e nós temos hoje mais de 1.400 voluntários, e de acordo com o professor Paulo Vilas Boas, que é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e um dos líderes no acompanhamento, no monitoramento da Covid no Brasil, hoje a gente tem cerca de 20% de óbitos entre os idosos nas ILPIs, entre aqueles que foram contaminados. Quer dizer, nós conseguimos evitar contágio e ainda conseguimos evitar óbitos. Eu acho que essa é uma grande experiência positiva que a Covid proporcionou, embora a gente não quisesse que ela tivesse acontecido, obviamente. E isso através de uma série também de guias que vocês lançaram, de normas técnicas, de condutas, né, em relação a essas pessoas que estão institucionalizadas, de regras de distanciamento. Então, foram diversas normas técnicas, diretrizes que foram sendo criadas desde então. Né? Nós contamos, Egídio, com o apoio de sociedades como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, como o Instituto, né, o Centro Internacional de Longevidade, que abrigaram, quando a gente nem tinha ainda site, eles abrigaram o relatório consolidado que a Frente fez, com todas as medidas de prevenção de contágio, o que fazer caso houvesse algum contágio, como isolar uma pessoa dentro da instituição, né, como acionar a rede pública de saúde. Tudo isso foi pensado e essa atuação nossa, eu acredito que foi muito positiva. E as pessoas que estavam ali e que frequentavam as lives, elas iam dando dicas. Olha, a gente precisa saber sobre isso, eu não entendo sobre aquilo. E as dúvidas que eram apresentadas, elas foram se transformando em manuais. E hoje nós fizemos o lançamento do novo site, que pela primeira vez na América Latina, conta com todas as instituições que foram identificadas no Brasil. Nós temos 7.029 instituições de longa permanência no Brasil, identificadas pelo Grupo de Pesquisa e Diagnóstico da Frente, que é conduzido pela professora Marisa Acioli, da USP, e pela Michele Close, do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que é muito bonito, é um legado que eu acredito que a Covid vai deixar para nós, é essa necessidade de apoiar a criação de um ecossistema de cuidados, né? Porque a instituição de longa permanência é só um dos elos desse ecossistema que nós precisamos. Fantástico, Carla, parabéns, porque é algo único, nós não vimos isso em nenhum outro país, e partindo do nosso país é um motivo de orgulho, sobretudo porque você falou no momento que a gente vive, em que toda essa nossa questão democrática está sendo posta em xeque, né? Parabéns. Sérgio, observamos no início da pandemia uma verdadeira revolução de hábitos, costumes e conceitos. A incorporação da tecnologia em diversas áreas, inclusive da medicina, ocorreu em um ritmo nunca visto anteriormente. Segundo alguns especialistas, nós evoluímos em 1 ano o que levaríamos em 10 anos se não fosse pela pandemia. E em relação à pessoa idosa, esse fenômeno foi observado na área, também além da área da saúde, nas áreas de socialização, aprendizagem, cuidado e finanças. Hoje você apresentou aí no Longevidade Expo Fórum as 3 Senior Techs vencedoras do terceiro Startup Search, promovida pelo Aging 2.0 Brasil.
Gostaria que você nos ilustrasse, com algumas das senior techs desenvolvidas durante esse período, como todo esse incremento tecnológico potencializado pela pandemia está ajudando a população 60+. Bom, Egídio, é uma excelente oportunidade até para dar um pouco de continuidade ao que nós estávamos falando exatamente na live anterior. Mas antes eu quero até fazer um comentário de como a tecnologia é útil, né? Veja como a Carla acabou de testemunhar, né? Tudo isso foi possível graças ao uso da tecnologia. Essa formação desse grupo de 1.400, segundo me lembro, né, que Carla falou de 1.400 voluntários, né, do Oiapoque ao Chuí, de Roraima, tá, Carla? Até o Rio Grande do Sul, né? Que coisa incrível, essa criação do site que você está falando, tudo isso é conhecimento que pode ser rapidamente compartilhado. Essa é a grande vantagem. Essa questão, né, que nós, no lado econômico, né, porque aí eu volto ao meu DNA, enfim, de mercado financeiro, que é de onde eu sou oriundo, do tal do time to market, o tempo para as coisas chegarem até o mercado. No caso aqui, a informação. Isso é crucial, né? E nós tivemos nós estamos na terceira chamada, então, consequentemente, tivemos a primeira e tivemos a segunda, e vemos aí com muita satisfação que as 3 primeiras vencedoras, que foram a SGame, a Eu Vou, e a SGame, Eu Vou, e a, oh meu Deus do céu, e aí a Gero 360, obrigado, a Gero 360, que estão aí fazendo um papel fenomenal, né, que estão aí ajudando, né, a SGame com as questões de cognição, ajudando aqueles idosos que têm problemas ou uma tendência para Parkinson e Alzheimer, ajudando na cognição daqueles que não têm nada, mas simplesmente de alguma maneira auxiliando na mitigação, né, enfim, de qualquer efeito. Eu vou fazendo toda a questão de mobilidade, de transporte de pessoas para os seus exames, que nós sabemos que também teve um problema muito grande. Quem levaria as pessoas para os exames de rotina? Né? A Gero 360 com seu trabalho junto às ILPIs. Depois, no ano seguinte, tivemos a Tech Balance, que é outra também fantástica, que é um algoritmo que ajuda na previsão da tendência de queda, que vocês sabem melhor do que eu, que a queda, né, é um fator que deflagra uma série de outros problemas, inclusive até o próprio fim da vida, né? Enfim, nós tivemos várias, né? A Up Cuidados, que faz a ligação entre cuidadores e famílias que necessitam de cuidadores. Enfim, a tecnologia, ela está hoje em dia, como eu falei na nossa apresentação, ela está presente no nosso dia a dia, de uma forma assim, total e absoluta, né? E a questão que afetou mais aos 60+, aos 50+, né, a população sênior, foi a questão do isolamento. E muita gente que tinha um receio, né, um medo, muito em função às vezes do idadismo, porque tem muita gente que chega, né, enfim, e ali o idoso, ele está com o seu celular, e diga, não, peraí, você não sabe mexer nisso, eu vou ajeitar para você, poxa, você não entende nada, peraí, dê tempo ao tempo. Né? Então tem que ter paciência, mas a capacidade de entendimento, de cognição e de resposta, ela é fantástica. E isso foi, de alguma maneira, né, acelerado com a pandemia. Então, muitos idosos acabaram, através do WhatsApp, por exemplo, aprendendo como fazer um Zoom, como fazer o seu perfil no Facebook, como, de repente, assistir a um vídeo, né, como assistir uma aula, fazer um curso, se comunicar com os amigos. Então, isso foi fantástico, foi realmente um processo catalisador no aprendizado das populações sênior aqui do Brasil. E vi hoje com muita satisfação esse exemplo que a Carla trouxe, que eu também vi. Eu acho que nós também que estamos aqui tentando justamente
ajudar nessa jornada de educação digital, chamemos assim, né? Nós vemos grupos fantásticos que nós trouxemos. Dentre uma das finalistas, eu chamo a atenção da Mais Vívida, eu chamo a atenção também da hashtag 60MaisTech, né? Enfim, que tem empreendedoras por detrás, que tem exatamente isso em mente, acelerar a conscientização da necessidade da tecnologia para que esses idosos possam assumir o seu protagonismo, que é isso que é muito importante, não perder o protagonismo, não perder o controle da sua própria vida. Muito obrigado, Sérgio. Isso mesmo, nós vimos na vigência da pandemia, uma invisibilidade das doenças crônicas não transmissíveis, né? As doenças crônicas não transmissíveis deixaram de existir. Os pacientes perderam seus controles, essas doenças, consequentemente, ficaram descompensadas, houve um aumento de entrada desses pacientes em setores de emergência, né, pela falta de cuidado que eles tiveram durante esse ano, e aí nós vimos o aspecto importante da teleconsulta e da telemedicina, né? O número de teleconsultas aumentou mais do que 10 vezes durante esse período da pandemia, hospitais tiveram que se adaptar, inclusive hospitais da rede pública, um dos quais eu trabalho, que hoje em dia a maior parte dos atendimentos ambulatoriais está sendo feita via teleconsulta, né? E isso é um contexto que está aqui e que dificilmente mudará, né? Eu acho que algumas mudanças vieram para ficar, e uma delas é a questão da telemedicina, né? Mas, excelente. O século XX foi marcado pela revolução da longevidade. Números, costumes, comportamentos. Apesar da Covid-19, que determinará uma redução aproximada de cerca de 1,9 anos na expectativa de vida, nós ganhamos 20 a 30 anos de vida. Celebramos hoje o Dia Internacional e Nacional do Idoso. A Organização Mundial de Saúde decretou que o período de 2020 a 2030 será a década do envelhecimento saudável. E as principais frentes de atenção serão o combate ao idadismo, estereótipos, um cuidado centrado no indivíduo ao longo do seu curso de vida e ambientes amigáveis. Mas também quer categorizar, a partir de 2022, a velhice como doença. E tudo isso em um momento disruptivo e histórico que estamos vivendo. Para vocês, o idoso hoje pode celebrar o fato de ser um idoso? Quem começa? Ladies first. É muito contraditório, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer o idadismo, né, que é essa discriminação contra as pessoas mais velhas, como um fenômeno quase universal. Porque quando a Organização Mundial de Saúde propõe a CID-11, né, a Classificação Internacional de Doenças, ela nos surpreende, afirmando que um dos códigos seria a velhice. É como se ela dissesse que um dos códigos pudesse ser a infância, outro código pudesse ser a juventude. Quer dizer, não faz o menor sentido. A gente que trabalha com epidemiologia, a gente quer descobrir por que determinados eventos não acontecem da mesma maneira, por que eles se distribuem de uma forma diferente, a depender do local onde as coisas aconteçam. E se nós dissermos que uma pessoa morreu de velhice, a gente acaba com essa perspectiva de diferenciação, porque qualquer um vai morrer de velhice, né? Então, não faz o menor sentido isso. A mesma instituição que defende uma década do envelhecimento saudável propõe que a doença seja a velhice. Então, é muito contraditório. Agora, eu queria trazer à discussão também, Egídio, o seguinte: o século XIX, ele só acabou de fato com a gripe espanhola. De acordo com a historiadora Lilian Schwartz, o século XIX ele só chega ao fim com a gripe espanhola. E aí dá o boom do século XX, com todo esse avanço tecnológico. E ela está pensando que agora o século XX só está se encerrando com a Covid-19, né? Que já é Covid-21, né? Eu espero que não, viu? Mas assim, a nossa expectativa, então, que acabe logo, né? Porque a gente está querendo começar, né? Mas é certo, assim, que a gente precisa lutar muito para poder esclarecer as pessoas que envelhecer não é doença, né?
que não é justo a gente rotular alguém de capaz ou incapaz pelo número de anos que tem. Isso tanto vale para uma criança quanto vale para o mais velho, né? A gente respeitar o desejo, a gente conhecer a subjetividade, a gente respeitar a biografia, isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que trabalhar ainda muito para poder conquistar, né, esse direito a este reconhecimento e enfrentar todos os disfarces idadistas que nos rodeiam o tempo todo. Sérgio? Bom, eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa manifestação da OMS. Primeiro, porque bate do ponto de vista subjetivo. Eu tenho 64 anos de idade e eu falei assim, bom, então a partir de agora eu sou um doente, né? E eu, enfim, me vejo como uma pessoa extremamente saudável, faço exercícios físicos quase que diariamente. Acredito que até muita gente muito mais jovem não faça o tanto de exercício que eu faço. No escritório que ajudei a montar de consultoria estratégica para empresas, praticamente aos 60 anos, né, eu sou então intitulado também não só de velho, mas de doente. Eu não me incomodo de ser chamado de velho, é apenas uma palavra, isso para mim não tem, a não ser quando tem aquela conotação do disposable, né, daquilo que você pode jogar fora, o velho, né, que como se fosse uma caneta usada ou alguma coisa assim. Mas não, eu sou velho, né, no sentido de que sou experiente. Eu errei muito também, é claro, mas aprendi muita coisa, tive vários sucessos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e isso a gente vai destilando. E eu acho que o segredo está, como eu falei na live anterior, é nessa troca. Porque, Carla, todo mundo vai ficar velho se tiver sorte, né? Porque eu acho que a alternativa é aquela que todo mundo deseja menos. Né? Ou não deseja. Então quer dizer que todo mundo, então, para ficar velho tem que ficar doente? É isso? Então, eu não consigo entender essa diretiva. Eu fico me perguntando o que está por detrás disso. Se não tem outros interesses, infelizmente, que estejam agora gerando esse paradoxo por parte da OMS. Né? E vejo também como exemplo a Neuza Guerreiro de Carvalho, que esteve há pouco, né, nos dando o testemunho. Uma mulher que aos 91 anos de idade cuida da sua casa sozinha, faz internet banking, faz as compras de supermercado, participa de clubes de leitura, dá um curso, né, rapidamente se adaptou, né, à tecnologia dos meios de poder difundir as suas práticas profissionais, continuou com todas as suas atividades sociais. Ela passou todo esse tempo, 380 dias, sozinha nesse tempo todo. Isso é um feito. Aliás, só para terminar, eu li uma entrevista muito interessante no New York Times há pouco tempo atrás, que numa entrevista feita, numa pesquisa feita entre longevos e mais jovens sobre o estresse sentido durante a pandemia, aqueles mais longevos, os mais idosos, eram aqueles que tiveram maior resiliência, porque já passaram por muita dificuldade, já viram outras crises, já viram outros problemas, e os mais jovens estão passando por isso, né, por uma privação pela primeira vez, alguns pela primeira vez. Então, é incrível ver essa lição também de resiliência, né, que nós, os sêniores, podemos dar para a sociedade, e que isso esteja sendo de alguma maneira desprezado. É uma lástima. Como a Carla falou, contraditório essa posição da Organização Mundial de Saúde, porque é impossível você encarar o envelhecimento sob uma ótica positiva quando você reforça o estereótipo de que envelhecer é doença, né? Então é impossível você encarar esse envelhecer de uma forma positiva. Mas nós temos aí, dentro desse contexto da positividade da Covid, dessa positividade do envelhecer é doença, o movimento social criado que velhice não é doença, que consta hoje com mais de 3.400 adesões, né, e que obviamente necessitamos de muito mais, e adesões não somente das pessoas que estão atualmente envolvidas por um fator etário, mas adesões de todos, porque é o futuro de todos, né? Jovem, daqui a alguns anos você será doente, e todos completarão 60 anos. E não pense que demora muito, chega muito rápido.
né? Então, o benefício vai ser benéfico para a sociedade como um todo. E aí nós temos o contexto de que hoje, certamente, poucos viveram, muitos viveram e estiveram próximo de vidas que foram afetadas pela pandemia. É muito difícil ter uma pessoa que não foi tocada por uma pessoa, um familiar ou um amigo que foi vitimada pela pandemia da Covid, né? Vimos pessoas, comunidades, instituições que foram modelos de empatia, solidariedade e resiliência. Como o Sérgio falou anteriormente, convívio entre várias gerações dentro de uma mesma casa, coisa que antigamente não era possível, porque o jovem só ficava na rua, o velho na casa e não existia um convívio. Netos ensinando avós a usarem celulares e aplicativos. E esses exemplos nos inspiram positivamente, particularmente a mim, me inspira muito. Vocês acreditam que essas experiências tornarão a nossa sociedade, e isso falando da sociedade mais pautada na sociedade brasileira, que é extremamente desigual, menos desigual? Você acha que nós sairíamos dessa experiência da Covid melhor como indivíduo e melhor como sociedade? Experientes first. Pois bem, Carla, eu fico... É difícil, porque tem um lado em mim que é meio Hobbes, né? Enfim, lá do Leviatã, que acha que as coisas, né? Que o homem nasce com uma série de problemas e que a sociedade o ajuda, né? E o Rousseau, que fala que não, o homem nasce bom, né? E que a sociedade é que o corrompe. É muito difícil hoje em dia, com todas essas confusões que nós estamos aqui, né? Vamos falar aqui, porque tem outros exemplos no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, com toda essa divisão, independentemente da questão ideológica, o problema é a divisão, né? E as pessoas deixam, às vezes, por conta de ideologias, né, deixam de prestar atenção nos ganhos que a sociedade como um todo poderia ter. Então, quando eu olho para a questão da tecnologia, né, que eu tenho procurado estudar um pouco mais, eu vejo que, sim, nós estamos aqui agora, por exemplo, toda a nossa audiência está ligada, né, tem uma forma de se comunicar. Então, nós estamos bem, a tecnologia, como ela é escalável, né, espera-se que ela possa vir ao longo do tempo atingir a um número muito maior de pessoas. Mas hoje existem aqueles que estão excluídos disso, né? Assim como nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo, quem mora em Jardim Ângela tem uma expectativa de vida para mais de 20 anos a menos do que quem mora, por exemplo, na Zona Oeste, né? Isso é algo que tem que ser de alguma maneira revisto, porque em economia existe uma coisa muito interessante, que é o estudo das externalidades. E as externalidades positivas, são aquelas que, por exemplo, vou dar vou tentar falar de algo que fique mais claro, né? Quando há mais segurança, também existe mais tranquilidade. Quando existe mais facilidade de mobilidade, as pessoas também têm mais tranquilidade, né? Não tem tanto buraco, né? Os transportes públicos podem funcionar melhor. A questão da segurança que nós precisamos hoje, ter os nossos prédios todos guardados, ter guaritas, né? Hoje em dia, a ascensão de milícias para fazer a proteção até de pessoas que moram nas comunidades. Quer dizer, isso é muito ruim, né? Isso precisa, de alguma maneira, ser endereçado, né? Esse acesso à tecnologia, que é uma forma de conhecimento, é uma forma de reduzir isolamento, isso tem que ser expandido de alguma maneira para que a sociedade sinta-se melhor. Isso é que é a externalidade positiva. É aquilo que de repente está invisível na sociedade, mas que gera benefícios para todos. Então, eu acho que é fácil falar, talvez, ou é bonito, né? Mas não é só discurso, não, isso é uma realidade, né? Da qual nós todos poderemos nos beneficiar. Devemos estar atentos para o que nós, individualmente, podemos fazer, nem que seja aquele trabalho de formiguinha. Esteja você atenta ou atento àquilo que você possa colaborar. Se todos mudarmos um pouco o nosso mindset, como vocês aí, Carla, com seus 1.400 voluntários, trabalho fantástico, né? Eu acho que nós podemos trazer alguma diferença.
Eu diria o seguinte, que eu não acredito, Egídio, que a gente vai diminuir desigualdade durante a pandemia. Eu acho que a gente até reforça a desigualdade social especificamente, né? Mas a tecnologia, ela democratiza a chance de informação. Aí a gente pode entrar numa outra vertente, quer dizer, as informações são repassadas, mas elas são criticadas. E aí a gente peca porque, como falta uma educação de base, muitas vezes não existe uma crítica em cima daquilo que está chegando. E as pessoas apenas replicam, sem ter aquele cuidado de verificar se quando eu replico, eu estou reforçando um comportamento violento, eu estou reforçando um preconceito, eu estou dificultando a ascensão social de alguém. Tudo isso pelo meu simples gesto de passar adiante, né? Então, eu concordo com o Sérgio, quando ele fala dessa necessidade da gente dar visibilidade ao que é positivo e de criar talvez seja essa a questão, criar um ambiente que promova a paz, tá? Eu acho que nós precisamos de criar um ambiente de promoção de paz, de não violência. Outra coisa que eu acho que é importante, que o Sérgio já tocou e que eu vou reforçar, é que um direito favorece o outro direito. E o direito basal é o direito à educação. Então, quem tem mais educação tem uma saúde melhor, quem tem educação e saúde trabalha em melhores condições, quem tem educação, saúde e trabalho vive em melhores condições, quem tem educação, saúde, trabalho, moradia consegue ser previdente, né? Então, por isso é tão importante a gente enfrentar e reconhecer a desigualdade e tentar diminuir essa desigualdade, trabalhar pela redução da desigualdade, porque a desigualdade não faz bem para ninguém. Nós não estamos falando de diversidade, nós estamos falando de desigualdade, que as chances não são iguais para todos, porque envelhecer não é só uma questão de sorte, é uma questão de acesso a direitos, né? E quanto mais acesso a direitos eu tenho, melhor eu envelheço. Tanto é assim que a chance de um velho pobre ficar dependente de cuidados é 7 vezes a chance de um velho não pobre. Então, nós estamos falando das mesmas doenças, mas de recursos muito diversos. E é importante a gente tocar que houve um do mundo, né? Então, quando o Sérgio falou na diferença de praticamente 20 anos, 25 anos de expectativa de vida dentro de uma mesma cidade, isso chega a ser aterrador, né? Você fica assim, pasmo, como pessoas que moram somente a alguns quilômetros de distância dentro de uma mesma cidade podem ter diferenças de expectativa de vida de 25 anos. Mas quando a gente vai analisar o contexto em que ele vive, dá para se perceber por que ele tem isso, né? É um contexto que não tem unidade básica de saúde, é um contexto que não tem uma área verde, é um contexto de segurança alimentar. Então, são todas oportunidades que lhe são retiradas ao longo do curso da sua vida para que ele envelheça de uma forma saudável e tenha uma expectativa de vida que seria um direito dele, né? Um direito de cidadão, né? Um direito de todos nós. E a gente sabe, como você comentou, Carla, que durante a pandemia essas desigualdades foram bem esgarçadas, né? Nós vimos aí o reforço de algo que nós já sabíamos, né? Negros morrendo mais, pobres morrendo mais, né? Isso aí tornou-se evidente, né? Então não é um contexto somente decorrente da falta de cuidados naquele momento. É um contexto crônico, né? De uma saúde já que não era uma saúde adequada por todo esse estresse crônico que ele viveu ao longo da sua vida. Mas o que eu quero mostrar é que existe esperança, né? Então esse fator do positivo é gerar uma influência positiva no outro, isso já é conhecido, né? Isso já é sabido. O que nós temos que fazer é reforçar isso, trazer isso mais à tona e dar oportunidades, obviamente, para que isso aconteça, né? Não deve ficar somente numa ação individual, né? Tem que ser uma ação mais coletiva, né? E uma ação que seja, obviamente, replicada por políticas públicas, né? Uma sociedade não vive somente da solidariedade do outro, né? Ela tem que ter políticas públicas que reforcem a sua qualidade de vida. Eu acho que isso que está faltando muito ainda no nosso país e que nós temos sempre a esperança de que vai melhorar. Mas eu gostaria de deixar as considerações finais para vocês. Já estamos no nosso tempo. Carla,
por favor. Eu queria só dizer que a Simone de Beauvoir, ela simplifica muito as coisas quando ela diz que viver é envelhecer. Simples assim, né? Então, que a gente viva bem e que a gente consiga envelhecer bem. Eu vi um vídeo agora que eu estava fazendo uma palestra com o pessoal do Otimista, mas eu acho que nós precisamos acelerar um pouco essa questão da tecnologia chegando aos menos, né? Tem o social, mas vamos olhar o lado econômico, né? São consumidores que podem viver mais. Então, se não queremos só olhar o lado social, né, tem também, então, na parceria público-privada, isso pode ser levado para que os programas sejam autossustentáveis, né, e com isso eles sejam perenes. Então, eu acho que é muito importante que se olhe para o lado social, né, que se olhe para o lado econômico e que se olhe para esse lado da perenidade. Porque todos queremos viver mais e todos queremos viver melhor. E isso deveria ser um direito básico. Isso não é querer muito, isso é um direito básico que se tem quando se nasce. Então eu espero que nós acordemos e possamos assumir essa posição a cada dia que vamos vivendo, né? Carpe diem. Isso. Muito obrigado, gostaria de mais uma vez agradecer aos dois palestrantes, a Carla, ao Sérgio, foi excelente, e gostaria também de parabenizar a Longevidade Expo Fórum por mais uma vez estar fazendo um evento dessa magnitude, e nós precisamos de eventos como esses para discutir todos esses aspectos associados ao envelhecimento, sobretudo o envelhecimento da nossa sociedade, que é um envelhecimento muito diverso, e é muito característico da nossa população, que é diversa por si só. Obrigado, Egídio. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Egídio, parabéns pela condução e obrigada aos outros participantes. Bom, essa é a Longevidade Expo Mais Fórum, edição 2021, que está repetindo o sucesso dos dois eventos anteriores, fazendo uma combinação de conteúdo e exposição. A gente está ao vivo com painéis ao longo desses 2 dias e, paralelamente, você tem acesso a produtos e serviços voltados para quem é 50 a mais, na nossa feira digital. No site longevidade.com.br, você tem acesso a essas 2 frentes. E aqui mesmo, você encontra um QR Code para entrar direto na feira. Está aqui, ó, desse lado, na sua tela. Você encontra esse QR Code, aí é só apontar o celular, que você tem acesso direto. Então, não deixe de explorar esse espaço também. Combinado? Bom, agora eu chamo um breve intervalo e já te conto que a gente vai preparar aqui o nosso estúdio para o próximo painel, que é sobre cultura. Até mais, você não vai se desconectar, não é mesmo?